1 Timóteo, capítulo 3, né? Vamos estar lembrando aí que nós estamos falando, deixa eu ver aqui. Nós estamos falando sobre a carta, né? A carta a Timóteo, né? Que Paulo escreve para Timóteo, e ele dá um monte de instruções para Timóteo. Uma dessas instruções que Paulo vai estar dando para Timóteo vai ser exatamente como se comportar como ministros e também como formar esses ministros, como que eles têm que ser, entendeu? Há uma intenção minha muito grande da gente fazer uma escola de ministros um pouco maior, voltada para quem realmente deseja o episcopado, né, como está escrito. A gente já começa por ele dizendo o seguinte, vamos ler o versículo primeiro, para a gente poder entender. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é isso? Então, o episcopado, ele vem de uma palavra grega que significa supervisionar. Lembra quando a gente estudou sobre o presbítero, que o presbítero ele era o mais velho? Quem lembra disso? Né? Ele era o mais velho. E o presbítero, o bispo, o pastor, eles têm a mesma função. Eles são tratados dentro desses encargos, mas eles têm as mesmas funções. A ideia do presbitério, ou do pastorado, ou do bispado, está sempre relacionado a supervisionar, a cuidar ou apacentar a igreja, as ovelhas. Então, o que ele vai falar aqui a respeito do bispado está dentro da mesma ideia de que deve supervisionar. O presbítero, a gente estava lembrando naquela época, né? Só para poder lembrar, ele era como um gerente de supermercado e ele tinha que ser mais velho. Ele não podia ser, como Paulo vai falar aqui também, ele não podia ser neófito, ele não podia ser uma pessoa nova. Então, tipo, o gerente de um supermercado, ele não podia ser uma pessoa nova para poder cuidar do supermercado. Tinha que ser uma pessoa experimentada. O que Paulo também vai falar aqui a respeito dos diáconos. Tá entendendo? Tinha que ser uma pessoa experimentada, enfim. A ideia é ser uma pessoa experiente e não neófita. A ideia é ser uma pessoa mais velha nesse sentido de experiência e não neófita. Então a ideia daquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, é que ele deseja supervisionar, ele deseja cuidar, ele deseja apacentar. Essa supervisão, ele não está relacionado apenas supervisionar pessoas no sentido, faça isso, não. Está no sentido de realmente cuidar das pessoas, tá entendendo? Então, essa é a ideia do episcopado. Outra coisa que é interessante, antes da gente poder tá orando, outra coisa que é interessante é que dentro dessas funções, as pessoas querem, como que eu posso dizer? As pessoas, não é porque elas desejam que elas têm um chamado. Não é porque elas desejam que excelente coisa deseja. Beleza. Então, agora vamos trabalhar em cima disso. Às vezes, a pessoa, ela anseia por tal coisa, mas ela não tem um chamado para aquilo ali.
ela não tem aquela desenvoltura. Ela deseja porque ela acha que é legal, ela deseja porque ela acha que é interessante, mas ela não tem aquela desenvoltura. Mas tudo isso dá para preparar, tá? Tudo isso dá para preparar. Realmente, através... Isso é a ideia, essa era a ideia de Paulo, você vai ver aqui, entendeu? Ele tem que estar apto a ensinar, vai falar sobre isso. Então, uma das características do pastorado é que ele precisa estar apto a ensinar. Tá entendendo? Então, não gosto de ensinar, não sei o que lá e tal. Então, vai ficar faltando alguma coisa aí. Enfim, então dá para preparar essa pessoa. As pessoas, elas podem ser preparadas para o ministério. Se somar com o chamado dela, pronto, explode tudo. As pessoas estão preocupadas em ficar discutindo nas igrejas de doutrina do que vai vestir, do que pode colocar, entendeu? Coisas desse tipo. Acho que a gente tem que andar decentemente. Mas tem um pastor que está ganhando uma fama sobre isso. Não sei se vocês já viram ele ministrando. É um senhorzinho já, entendeu? Então eu quero falar sobre ele com respeito, tá entendendo? Já é um senhorzinho. Mas ele fala que a igreja não é para poder andar barbuda, por isso que eu parei, entendeu? Não pode ter barba, porque aí ele fala que o nome de alguns pastores antigos, né? Fulano não tinha barba, ciclano não tinha barba, não sei quem não tinha barba. Mas quando ele vai falar de Neemias, e aí ele dá o exemplo de Neemias, aí ele fala que pegou na barba de Neemias. Eu falei, então meu exemplo é Neemias. Existem coisas que vai ser discutida dentro do episcopado, o pastor, a liderança, vai discutir dentro da ideia pastoral ali que não tem sentido. Não bate, cara, tá entendendo? Não bate. Um amigo chegou para mim e falou, não, a irmã foi lá em casa, fez um culto lá em casa e entregou para mim que eu não posso deixar a barba crescer, entendeu? Eu tenho que fazer a barba. Pô, pelo amor de Deus, Jesus era barbudo, gente. Jesus era barbudo, acredite. Porque os judeus são barbudos, entendeu? Na sua grande maioria, tá entendendo? Então, pô, pelo amor de Deus, gente. Não, tem coisas que não tem cabimento. E nos dias de hoje, entendeu? Os caras com umas agendas bem loucas, né? Para poder influenciar a sociedade, a gente vai ficar discutindo barba, a roupa, ele fala da bermuda, ele fala, não pode ir de bermuda, não sei o que e tal. Falei, gente, o pessoal dá glória a Deus, tá? Tem coisas que não tem cabimento para a gente discutir. Então, o que eu vou discutir a respeito da formação de um ministro? Está na Bíblia. Vamos para a Bíblia, cara. Tá entendendo? Vamos para a Bíblia. Muitas dessas coisas a gente vai abordar agora aqui. Mesmo que, mas é doutrina da igreja. Mas não deveria ser. Entendeu? Não deveria ser. Era para poder andar em paz. Era para poder estar tranquilo. Mas, enfim, a gente respeita. Então, aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Amém. Então, vamos lá. Versículo 2, ok? A gente vai versículo por versículo, como é a proposta da aula. Nós vamos versículo por versículo. Show. Versículo 2. Amém, queridos? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então vamos lá. Quando diz aqui, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, ele não está falando que o pastor, ou o líder, ou o presbítero, como nós falamos aqui, né, seja o pastor, o presbítero ou o bispo. Ele não peque, ele não erre, tá entendendo? Ele que não tem erro, ou coisa desse tipo, que não há erro. Na verdade, ele vai citar posteriormente o que ele quer que a pessoa seja irrepreensível, tá entendendo? Mas não é que não vá pecar, não é que não vai errar. O pecado, ele tem a ver com errar o alvo, a gente já sabe disso. E não permanecer nele.
Errar o alvo, todos erram o alvo. Todos erram o alvo. Só não permanece nele. Tá entendendo? Só não dá continuidade nele. Mas errar o alvo as pessoas erram. Isso todos, né? Desde do Papa Francisco até a gente. Entendeu? Enfim, para a gente poder entender que não tem como não pecar. Tá entendendo? Senão a gente já estaria mentindo. Mas ele vai tentar mostrar o que ele espera com que as pessoas sejam irrepreensíveis, né? Essa liderança. Por exemplo, marido de uma só mulher, né? Já ajuda, entendeu? Já ajuda. Ter uma mulher só já ajuda, né? Ter um marido só já ajuda, entendeu? Já minimiza, tá entendendo? Então, claro que ele está falando isso porque havia também um costume, que não quer dizer que era o certo, mas havia também um costume de ter outras mulheres, tá entendendo? De ter mais do que uma mulher. Só que isso aqui também tem sentido em relação ao divórcio, porque as pessoas acabam criando do divórcio do tipo divorcia uma vez, depois de novo, depois de novo, depois de novo, e a Bíblia vai considerar todas elas como mulher, como esposa, tá entendendo? Então a gente sabe que as pessoas erram. Voltando de novo, a gente erra, comete erros, mas não dá para ficar dentro de uma vida cheia de divórcio, entendeu? Cheia de divórcio. A gente sabe que a gente faz mais escolhas. Não quer dizer que, baseado na minha má escolha, lógico, eu fiz um voto, é para sempre esse negócio. Mas o cara bate na mulher, o cara, sei lá, se tornou no meio do caminho um viciado, que, enfim, o cara, igual a gente vê na televisão, né? O cara bate na mulher, vai preso, aí depois ela vai lá e tira a acusação do cara, o cara é solto, e agora ele vai lá e mata ela, entendeu? Então, são coisas que não tem cabimento, entendeu? Não, porque casou é para sempre, entendeu? A gente comete erros, existem as suas exceções. Lógico que quando Moisés está falando a respeito das exceções, na verdade Jesus está tentando explicar a respeito do divórcio com as exceções, de fato é exceção mesmo, entendeu? E ele fala que isso é por causa do nosso coração e tal, enfim. Mas aonde eu quero chegar é que não dá para ter uma vida de vários divórcios, entendeu? Então a gente tem que se policiar para a gente poder realmente casar para sempre. Então por isso vale a pena investir, vale a pena pensar bem, vale a pena esperar, né? Vale a pena esperar para poder tomar decisões corretas, que são decisões para sempre, do que no meio do caminho entrar num divórcio, entrar em outro, entrar em outro e entrar em outro. Enfim, continuando. Vigilante, sóbrio, honesto. Esse vigilante, sóbrio, ele vai falar posteriormente a respeito do vinho, a respeito da bebida, mas na verdade isso é a respeito de tudo, entendeu? Uma pessoa que ela está mergulhada em vícios, ela não está em sobriedade, tá entendendo? Independente que seja só a bebida, ela pode ser em outras questões também, entendeu? Às vezes as pessoas são viciadas e não tem cabimento tais pessoas. A pessoa pode ser viciada em outras coisas, pode, ela só não tem cabimento de se tornar um bispo, tá entendendo? Um pastor, é isso que eu tô falando, entendeu? Então não encaixa. Não encaixa. Quando eu digo pode, lógico que eu estou falando com deboche, porque não pode, mas muito menos para o líder da igreja ou o pastor, muito menos, entendeu? Não dá para a gente ficar preso em certos tipos de vícios, tá entendendo? Então a gente acaba encontrando isso. O cara que, sei lá, a gente vai falar de vício, a gente lembra sempre de bebida
e drogas, né? Drogas ilícitas, né? Mesmo a bebida sendo uma droga lícita, mas acaba a gente relacionando a bebida e as drogas ilícitas. Mas existem diversos outros tipos de vícios, entendeu? Pessoas que é viciada em jogos, tá entendendo? Pessoas que oh meu Deus do céu, pornografia, tá entendendo? As pessoas que são viciadas em pornografia. E muitas delas, às vezes, são líderes, tá entendendo? São pastores, são pessoas que estão de frente com alguma coisa, estão liderando alguma coisa e estão mergulhadas em vícios, entendeu? E não dá, não encaixa. Paulo está falando, ó, não dá, não encaixa. Por quê? Porque essa pessoa vai dar ênfase ao vício dela, entendeu? Ela vai dar ênfase ao vício dela. Então a pessoa, ela precisa ser tratada nisso tudo, cuidada nisso tudo, para que ela possa ser, como diz um amigo, totalmente resolvida e a partir daí sim, ela poder participar de dentro do ministério. Por isso, fala, Esquim. Ali leva uma questão, não só no cargo, nesse cargo que Paulo está discorrendo, né? Mas seria uma coisa mais, se eu for pegar algum tipo de ministério... É isso que eu ia falar. Se eu vou cuidar de alguém, é bom que eu venha... Faço parte do ministério de louvor, de dança, coisas que eu ministro à igreja. Eu venha ser, primeiramente, tirar as minhas raposeiras as minhas mais... Isso. Atitudes, já. Isso. Ó, o que eu costumo falar relacionado aqui na igreja? Você tem alguma coisa para poder ser resolvida, então você mesmo já se coloca para poder resolver, tá entendendo? Você mesmo já se coloca, você mesmo já fala, que aí fica mais fácil para resolver. Então, por exemplo, eu faço parte do Ministério de Louvor. Não, você não tem que fazer parte do Ministério de Louvor. Existem coisas para ser resolvida que está atrapalhando dentro do ministério, é você mesmo que precisa parar para poder resolver isso, tá entendendo? Porque se essas coisas não forem resolvidas, você não consegue, hoje, você não consegue servir dentro do ministério. Só que você está vendo que as coisas estão muito mais relacionadas a caráter do que... Ele não está falando de roupa, ele não está falando de tipo, ele não está falando nada disso, entendeu? Ele está falando de caráter. E aí essas coisas elas precisam ser resolvidas. Resolveu? Beleza, pô, então vamos seguir em frente. A gente não vai ficar aqui criando um monte de barreiras, mas precisa ser resolvida. As coisas precisam ser resolvidas para que a própria pessoa possa andar bem. Eu faço parte de um ministério de teatro na igreja. Eu estou encenando na igreja. Eu preciso estar bem, pô. Por isso há aquela preocupação da pessoa que está no teatro, que vai fazer uma peça pesada, sei lá, algo desse tipo. A grande verdade não é porque só a peça é pesada, é porque tem a ver com a pessoa. Tem que ver com a pessoa. A pessoa precisa estar tratada a esse respeito. Você pega uma pessoa extremamente traumatizada ao longo da vida e vai fazer uma peça que tem a ver com traumas. Tá entendendo? Então, obviamente, ela vai trazer aquilo à tona de novo. Então, a pessoa precisa estar resolvida a esse respeito. Não é a questão do tipo, isso pode porque tu é melhor e você não pode porque você é pior. Não, a pessoa precisa estar resolvida. Ela precisa estar tratada, ela precisa estar curada. Agora, também não existe do tipo, existe, né? Mas também não é legal, tipo, eu não posso nada. Pô, uma hora tu tem que poder alguma coisa, não é possível. Mas não tem a ver comigo, como pastor da igreja, tem a ver contigo. Tá entendendo? O comigo tem a ver o que é comigo. Tem a ver o que é contigo também, lógico. Mas é você que tem que se apresentar, pô. E falar assim, pô, tem coisa que dá, tem coisa que não dá. É você, pô. Entendeu? Agora, quando eu estou como ministro, olha só como é que são as coisas. Como eu estou como ministro, eu vou contar contigo para tudo. Eu não vou contar contigo com coisas que não dá. Porque até onde eu sei, tá tudo bem. Entendeu? Eu não vou chegar, por exemplo, chegar para o pastor Marcelo, dar exemplo com o pastor Marcelo. Não, pastor Marcelo dá para fazer isso, aqui não dá não, porque isso aqui,
porque isso daqui não, eu vou contar com o pastor Marcelo como ministro. Tá entendendo? Você pode ver, ó, pastor Marcelo. Você vai ver isso, cara, ó. Você vai ver, o pastor Marcelo é o pastor Marcelo. Mas você vai ver ele participando da peça, participando de não sei o quê, orando, ou pregando, ou ensinando. Tá entendendo? Tá em paz, pô. E você vai ver isso na grande maioria. Lógico que tem pessoas que não vão fazer porque não tem desenvoltura para aquilo. Não é porque não possa fazer. É porque não tem desenvoltura para aquilo. É só isso. Entendeu? Não tem desenvoltura para aquilo ali. Mas a pessoa está apta para aquilo ali. Entendeu? A pessoa está apta para aquilo ali. Só que isso é relacionado a tudo. Isso é relacionado a tudo. Tá entendendo? Não dá para eu poder chegar e falar assim, não, isso daqui a Karen pode, mas isso aqui não, porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso. Entendeu? Não dá, pô. Ou é ou não é? Pode. Não, então também não dá isso aqui. É igual a gente, vou tentar ampliar mais um pouquinho. Igual a gente fala das pessoas que vão trabalhar no encontro. Vai trabalhar no encontro, então dá pra gente poder trabalhar baseado em tudo. A não ser se tem alguma exceção, regra que foi colocado, enfim. Mas a gente espera o quê? Que as pessoas que vão para trabalhar no encontro possam servir de todas as formas. É igual a própria peça do encontro. Né? A gente sabe como é que a peça é pesadíssima, mas vai ter momento ali que não tem a pessoa para poder fazer, a gente precisa de ajuda. A gente vai contar com quem? A gente vai sei lá, chamar o... Não, o quem está passando, ou o Cauã Raymond, sei lá, chamar o ator, o Arnold, entendeu? Para poder lá encenar, entendeu? Ou o encontrista, né? O encontrista ali é bom, entendeu? Tem que contar com quem está trabalhando, gente. Entendeu? Não tem jeito. Tá bom? Então, mas é a gente que tem que tomar esse cuidado. É eu e você em relação a nós mesmos. Entendeu? Em relação a nós mesmos. Pô, cara, eu não tô legal. Entendeu? Eu preciso resolver isso aqui. Ok. Ou eu não tenho desenvoltura para aquilo. Não é que eu não possa. Eu só não tenho desenvoltura para aquilo. Mas olha só. Se quiser, a gente faz. Entendeu? Se quiser, a gente faz esse negócio aí. Não entendi. O Zé não ficou legal. Parecia... Não ficou legal. O Zé não ficou legal. Não ficou legal mesmo. Entendeu? Enfim, vamos lá. Honesto, hospitaleiro e apto a ensinar, cara. A gente precisa, obviamente, ser honesto nas coisas que está sendo feita, nas coisas que estão sendo realizadas, ainda que sofra perca ou perda, né, com isso. Precisa ser, sim, hospitaleiro. É um lance da casa das pessoas que são ministros. Você pode perceber que normalmente existem pessoas lá, recebem-se pessoas, existem, então não tem jeito. A casa das pessoas que são ministros, que são pastores, elas normalmente é aberta para que as pessoas possam ir e ficar à vontade. Então precisa ser tratado nisso tudo. Existem pessoas que não querem receber ninguém dentro de casa. Entendeu? Não quero que ninguém venha aqui não. Então fica difícil até mesmo para poder pastorear. Não importa em que nível esteja, tá? Não importa em que nível esteja. O cara pode ser o pastor de 10 mil, 1 milhão, entendeu? Como pastor com 150 pessoas. Tá entendendo? Ele precisa ser hospitaleiro. Ele precisa receber as pessoas. Eu tô te falando da Bíblia, tá entendendo? Eu tô falando da Bíblia. Só que a gente cria, é o que eu tô falando, a gente cria doutrina nossas. Não, isso aqui não é muito bom, isso aqui não, isso aqui fica mais distante. Só que a Bíblia, ela gera uma comunhão muito grande. Entendeu? Ela gera uma comunhão. E aí entra um outro fator. Você vai ver aqui que as coisas vão se encaixando. Entendeu? Então, mas como que eu vou receber alguém na minha casa se sempre há algum tipo de problema, algum tipo de questão? Então, aí esse obreiro, esse pastor, esse ministro,
ele precisa também cuidar bem da sua casa, entendeu? Então, tem várias questões relacionadas a esse ministro, que elas precisam estar resolvidas, entendeu? Vou voltar de novo. Não é que não há erro, não é que não peque, não tem ninguém aqui que é o super crente, mas precisa andar resolvido. É isso que é necessário. E aí precisa ser hospitaleiro, precisa abrir a sua casa, precisa poder estar recebendo as pessoas, precisa estar andando em honestidade em relação a tudo. Eu sei que tem coisas que vai bater com os nossos valores, vai bater de frente com os nossos valores, mas a gente precisa andar em paz, precisa andar em honestidade, precisa estar apto para ensinar. Isso eu aprendi ao longo do tempo, que as mesmas pessoas que estão aptas para ensinar, elas estão aptas para aprender. Então, não importa como seja, eu lembro que uma vez eu estava até conversando com o pastor José, e o pastor José estava falando a esse respeito. Algumas pessoas, elas ministram os ensinos, por exemplo, mas quando é a vez de um outro pastor estar ensinando, ela não senta para poder aprender. Isso é entre pastores mesmo, entendeu? Mas isso é em relação a tudo, tá? Qualquer um de nós. A gente precisa também estar apto para ensinar, então você está apto para aprender. Porque quem ensina, ele está sempre aprendendo. Ele está sentado lá também ouvindo, entendeu? Ele está sentado ouvindo, ele está aprendendo também, entendeu? Então a gente tem que estar com essa desenvoltura também, entendeu? De estar ouvindo as pessoas que vão pregar, que vão ensinar, que vão falar alguma coisa, tem que estar lá também ouvindo, sentadinho, aprendendo, porque posteriormente vai ser um de vocês que vão estar ensinando, mas eu também tenho que estar aqui aprendendo. É igual a pessoa falar, não, a pessoa é boa nisso e tal. É difícil a gente enxergar pessoas que são boas que não sentam para aprender. Pode guardar isso daí, entendeu? É muito difícil a gente enxergar essas pessoas, porque as pessoas precisam sentar para poder aprender. E aí, não, beleza, eu estou aprendendo, então você também está apto para ensinar. E o apto para ensinar, não necessariamente tu tem que ser igual a fulano. Tem que ser, qual o nome daquele cara que a gente gosta? Do Hernandes, né? O pastor Hernandes, eu não sou nenhum Nicodemos da vida, entendeu? Mas eu tenho que estar apto para ensinar, entendeu? Não chego nem perto desses caras, entendeu? Mas eu tenho que estar apto para poder ensinar, entendeu? O que eu gosto mesmo de verdade é o Hernandes Dias Lopes, né? O nome dele? Então, esse aí é ferão, entendeu? Eu gosto muito dos ensinamentos dele. E o cara tem um pensamento que eu também penso, muita coisa, né? 90% das coisas que ele pensa eu também penso, entendeu? Então é fácil seguir essas pessoas, entendeu? É fácil acompanhar essas pessoas. Mas isso não quer dizer que nem todo mundo vai ser igual a ele. Eu não vou ser igual a ele, entendeu? Mas precisamos estar aptos para ensinar o quê? As Escrituras. As Escrituras, entendeu? Você precisa estar lendo, você precisa estar estudando, você precisa estar se preparando, você precisa estar buscando informações, você precisa estar antenado, você precisa estar sabendo o que está acontecendo no mundo, entendeu? Ah, mas eu não gosto de ver reportagens, coisas assim. Você precisa saber. Você precisa saber o que está acontecendo em Israel. Tá entendendo? Quer ensinar? Então sabe o que está acontecendo em Israel nesse momento agora. Eu tenho o ministério, o MEC, né? Uhum. Mas o bispo, o pastor, o presbítero tem que se preparar. É isso aí, para ensinar. Isso aí. É para esses mesmo que nós estamos falando. Ele precisa estar apto para poder ensinar. Ele não quer dizer, como o Marcelo falou ali, que ele está dentro dos dons do ministério como um mestre, entendeu? Mas ele precisa ensinar. Ele tem que estar apto a ensinar as Escrituras. Ele precisa estar apto para isso. Então, para isso, nós precisamos buscar informações, se preparar,
essas coisas. O versículo 3, né? Acabou que eu não anotei ali, eu queria anotar cada um deles, mas vamos lá. Não dado ao vinho, né? Isso aqui refere-se à bebida alcoólica mesmo, né? Não dado ao vinho. Aí a gente vai parar só um tempinho aqui, e a gente vai ouvir algumas mensagens, até de pessoas que a gente gosta, né, de ouvir, quando fala a respeito da bebida. Não, a pessoa pode beber e tal, tranquilo e tal. Enfim, a bebida, ela não vai trazer a condenação como pecado se a pessoa tomar o vinho ou qualquer coisa relacionada à bebida alcoólica. Mas ela vai ser pecado quando essa pessoa ela se tornar um alcoólatra, tá entendendo? Então vai ser um pecado. Então quando fala para os ministros não ser dado ao vinho, é porque em meio ao vinho a gente vai saber que existe contenda. Em meio à bebida existem contenda. A pessoa não fica mais normal, tá entendendo? Então ela acaba entrando em problemas, entendeu? Em problema. Tanto é que a nossa lei de trânsito, ela vai proibir o raio da bebida, porque a pessoa perde a noção para poder dirigir. Então, a bebida não é legal. A bebida não rola, tá entendendo? Não rola. Mas ainda existem pessoas que vai sentar à mesa e tal, vai fazer festa com bebida, entendeu? Entre outros fatores, mas não é legal, cara. Não adianta, que não tem base bíblica principalmente para o ministro, entendeu? Não tem base bíblica principalmente para o ministro. Imagina a cena. Você do nada apareceu lá em casa para poder me visitar e eu tô chapado, deitado no sofá, entendeu? Rapaz, a graça e paz, meu irmão. Imagina a cena, entendeu? Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica. Mas eu também vou achar engraçado eu chegando na sua casa do nada e você tá chapado, entendeu? Também vou achar engraçado de chegar lá o Esquim chapado. Esquim chapadão, mano. A barba tua. Pode entrar. Pô, não vai rolar, entendeu? Não tem. Não, você consegue ver que não tem sentido tais coisas, entendeu? Não tem sentido. A gente vai encontrar líderes, pastores, falando: não, pode sim, não, beber dentro de casa, não, não adianta, gente, não adianta. Existem coisas que você abriu a porta, pode ter certeza que tu não para em um copinho, não para em outro, e você. Aquele pastor que tu se amarra, o Caio Fábio, ele só vai lá e toma vinho. É o cara que eu me amarro, mano. Brincadeira. Só Jesus. Cara que eu me amarro. Não cabe, eu não ouço essas pessoas. Portugal tem alguns pastores que guiam do porco lá e... Não, os caras bebem, né? Os caras bebem mesmo, entendeu? Eu lembro da missionária falando nas igrejas na Alemanha, ao invés da cantina, é um barzinho dentro da igreja. Dentro da igreja. Ela falava que tinha um local que a igreja está aqui, aí você descia, ainda fazendo parte do hall ali da igreja, mas descia, tava lá o barzinho rolando. Fala, Bertão. Eu vi esse vídeo aí ontem. É mesmo? Eu falo. Pô, E ela também falou que é normal também, após o jantar, eles tomarem um pouquinho de cachaça, né? Toma uma cachaçinha. Nada a ver, só uma cachaçinha para esquentar, porque tá frio. Disse que era cultura, de lá era um pinguinho só assim, né? Pô, esquenta a água, vai beber água quente, pô, entendeu? Vai esquentar rapidinho. Mas enfim, eu entendo que existe a cultura, eu entendo que existe o costume, entendeu? Só que não se encaixa, entendeu? Só que não se encaixa. Porque muitas pessoas, elas vão
elas vão ver o Brasil de forma diferente em relação ao Evangelho, porque a gente não aceita muita coisa. De verdade, tá? Nós não aceitamos muita coisa. Então, por isso que o Evangelho na América Latina, o Evangelho, na América Latina, e principalmente no Brasil, ele é diferente do Evangelho no mundo, porque a gente não aceita muita coisa. A gente, como eu costumo dizer, a gente cria uma linha um pouco mais elevada, um pouco mais grossa a linha, em relação ao pecado. Enquanto muitas nações, a linha é fininha, entendeu? Então é fácil de se arrebentar. A gente já cria uma barreira um pouco maior, tá entendendo? Não é que não pode ser feito, mas a gente não faz, entendeu? Então a gente cria barreiras maiores. As pessoas acabam vendo a gente como extremamente fundamentalista, por a gente. Exatamente. Você vai ver, você pode ver nos filmes evangélicos nos Estados Unidos, a pessoa tá bebendo, pô. A pessoa tá chapando, a pessoa tá indo pro bar para poder beber com os amigos, e a pessoa é cristã, entendeu? Então, enfim, porque, de fato, a gente não vai encontrar dentro da Bíblia que não pode ser feito. A Bíblia fala a respeito de você não se embriagar. Então, é muito raro uma pessoa beber e não se embriagar, entendeu? É muito raro. Tá entendendo? Ainda mais com vinho, verdade. Ainda mais com vinho. Vinho, para quem já bebeu ou bebe ainda, pega mais rápido, entendeu? Pega mais rápido. Entendeu? O vinho pega mais rápido. Oi, Rafa. Oi. Sim, é exatamente o que a gente estava falando. A gente falou no versículo anterior. Quando tu não olha, está fazendo a mesma coisa que a pessoa do mundo. Então, porque a pessoa do mundo vai entrar na igreja, está fazendo a mesma coisa que ela. Não cabe. Exatamente, não cabe. Então, não cabe, não se encaixa. É o que eu estou falando, a gente cria uma barreira maior, entendeu? A gente cria barreiras maiores para não fazer. No versículo, ainda no 3, não dado ao vinho, não espancador, olha só, tá entendendo? Não espancador, entendeu? Existe muito caso do cara que espanca a esposa, espanca os filhos, entendeu? Ou espanca outras pessoas, entendeu? Ou espanca outras pessoas. Mas, enfim, o que eu estava falando no início. Às vezes, os pastores, eles, por causa dessa barreira em relação ao divórcio, eu até entendo, mas ele quer que uma pessoa permaneça casada com a outra, mesmo que o marido está espancando a esposa. Só que a Bíblia está falando sobre isso, cara. Entendeu? A própria Bíblia está falando sobre isso. Então tem coisas que não há cabimento. Não tem como se encaixar. Entendeu? Não tem como se encaixar. Mesmo que isso era para ser resolvido, ter sido resolvido ainda na fase de namoro. Mas não foi resolvido. Então a pessoa vai se manter casada apanhando todo dia? Entendeu? Não tem cabimento. Existem coisas que não tem cabimento. E está na Bíblia, gente. E está na Bíblia. Entendeu? Então, mas o cara acha que ele tem direito sobre a esposa, e dentro desse direito ele vai, como a igreja já está falando para ele que o casamento é para sempre, então ele se acha no direito de bater na esposa, entendeu? E vai ficar tudo resolvido. E a pessoa tem que se submeter, entendeu? Infelizmente, isso ainda é ensinado dentro da igreja. Mas existem coisas como essa que não precisava sequer ser falado. Mas se Paulo está falando, é porque eles faziam, entendeu? É porque eles faziam.
não cobiçoso de torpe ganância. Aí eu vou encaixar junto com o moderado, entendeu? Não relacionado a ser ganancioso em relação ao dinheiro, em relação... Pode falar, Marcelo. Minha versão diz assim, mas sim amável, pacífico, e não amante do dinheiro. E não amante do dinheiro, entendeu? É a melhor versão nesse sentido aí mesmo. Não amante do dinheiro, não amar o dinheiro. O dinheiro, a gente sabe o quanto ele é importante para que possa ser resolvido algumas coisas. Muitas coisas, na verdade. Mas a gente não pode ter amor a ele. Tá entendendo? Porque se nós amarmos o dinheiro, a gente vai estar amando a Mamon. Estava ministrando nesses dias que a gente fala que o Deus do dinheiro é Mamon. Mas, na verdade, quem governa o dinheiro também é Deus. Mamon é o Deus do dinheiro. Tá, ele pode até achar que ele é o dono, mas ele não é o dono de nada, não. Nada. De nenhum tipo de riqueza. Se existe a moeda, o dinheiro, os bens, foi a inteligência que Deus deu ao homem. Tá entendendo? Para poder lidar com as questões. Se não, porque se o dinheiro fosse pecado, não pega mais em dinheiro. Tá entendendo? A gente não pega, mas a gente não deve ser amante a ele. É diferente. É totalmente diferente. Porém, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala a respeito desses deuses, né, como se estivesse dando poder a ele. Virada do ano, as pessoas acabam não indo, por exemplo, ao mar, porque a gente sabe que vai ter um processo ali, aquele negócio todo e tal, relacionado a Iemanjá. Só que o mar não é dela, entendeu? Ou dele, ou deles, entendeu? Não pertence nada a eles, tá entendendo? É de Deus, foi Deus que criou. Quando a gente dá esse poder, essa autoridade para eles, é aí que eles acham que são donos, tá entendendo? Aí que eles acham que são donos. Mas quando também fala a respeito de ser moderado, né? De ser moderado, de não ser amante, é porque precisa ser moderado. Não é que não precise ter, porque precisa, relacionado a toda a vida que nós levamos hoje. Você estudou, você tem um bom emprego, tem um bom salário. E vida que segue, entendeu? Pode fazer E vida que segue, e riqueza. Se corromper para ter dinheiro. Exatamente. Ou cobrar oferta, pedir. Em relação aos ministros, principalmente relacionado às ofertas, a dízimos e a tudo isso, não criar esses subterfúgios para que se levante um recurso, porque é até difícil de falar, eu lembro de coisas. Se levante um recurso para o pastor ele poder ter, né, um pouco mais, né? Ter um dinheiro, enfim. É complicado, cara. É difícil, hein? Às vezes o cara, ele cria o evento, né, para poder ter uma parte maior dos lucros, entendeu? Daquilo que vai ser feito no evento, entendeu? A igreja, né, o salário, por exemplo, do pastor, né, às vezes não existe nem o dinheiro para pagar as contas relacionadas à igreja, mas tem que ter lá o salário do pastor. Estou falando coisas aqui que um monte de gente vai falar que eu sou maluco, que eu estou indo na contramão, entendeu? Porque a primeira coisa que tem que ter é o salário do pastor. Só que às vezes o salário do pastor, ele chega a ser maior do que as contas que pagam na igreja, entendeu? O apóstolo Paulo vai falar nos outros capítulos, capítulo 4, se não me engano, vai falar sobre ter o seu salário, se dedica ao ministério. Não é pecado ter salário nenhum, entendeu? Não é errado, né? Ter o salário. Só que o cara tem que ser vigilante, tem que ser moderado, entendeu? Ele vai falar, né, que o obreiro ele é digno do seu salário. Ele vai falar a respeito das ofertas que são levantadas.
Ele vai falar que ele não quer ser pesado, então, de certa forma, ele recebia, né, relacionado à oferta, alguma coisa ele estava recebendo, mas não dá para ser, eu costumo dizer isso, não dá para ser pesado. Tudo que é falando de lado de finanças funciona, tanto de um lado quanto de outro, entendeu? Relacionado à oferta. Você tem a oferta alçada. A oferta alçada, que tem um propósito. Nós vamos ofertar para esse foco aqui, para isso daqui. Então, tudo isso tinha sentido naquela época. E que também tem sentido nos dias de hoje. Então, você vê naquele livro que eu já citei aqui para vocês, é o Didaquê. Acabou, Marcelo? É o Didaquê. Ele fala muito mais de dízimos e primícias. A Bíblia está falando lá em Malaquias, né? Fazei prova de mim. Então por que a gente não faz prova de Deus nesse sentido? Faz prova de Deus, cara. Tá escrito, mano. Se tá escrito, é porque Deus ele não tá preocupado se você vai fazer prova dele, não, cara. Ele quer que tu faça. Até porque, na verdade, você tá agindo com fé. Eu sei que algumas coisas é muito forçada, entendeu? Mas isso tem que ser natural. Isso precisa ser de forma natural. Mas isso tem que ser de forma natural, tá entendendo? Dentro de uma questão que você entenda. Pô, eu entendo o que está sendo feito. Tá entendendo? Então isso facilita até como lidar com as questões relacionadas à igreja quando fala de finanças, quando fala de sacerdotes, quando fala de pastores, entendeu? Quando fala tudo a esse respeito. Retornando, não é que seja pecado, né? O cara ter salário, não é pecado. Só precisa ser moderado. Não dá para ser tipo mão fechada, tá entendendo? Mão fechada às questões também financeiras. É por isso que a finança ela acaba libertando quando há generosidade. Quando há mais generosidade sobre a pessoa, ela acaba libertando dela mesma, entendeu? Porque a gente tem o costume de andar mais controlado. Só que a gente não se controla, isso mais controlado no sentido da igreja. A gente não se controla a respeito de comer um lanche todo dia, de sair, né, nos fins de semana. Tudo isso a gente tem que fazer? Sim, mas a igreja não faz parte da nossa vida? Se a igreja ela faz parte da nossa vida, é por isso que a gente precisa andar em generosidade com a igreja, no corpo, de modo geral, para que as coisas elas possam ser muito mais abertas para nós mesmos. Então a gente precisa, não dá para ser avarento, não dá para ser pão duro na nossa linguagem, entendeu? Não dá para ser pão duro, não dá para ser ficar ali, não, porque isso não dá, porque não sei o quê. Mas a gente não faz esforços para outras coisas. Antigamente a gente tinha um problema por causa da máquina de cartão. Quando surgiu, não, mas a máquina de cartão na igreja, isso é um absurdo. A gente ainda não tem a máquina de cartão na igreja. Mas deveria ter. Mas deveria ter, pô, com certeza. Hoje o que a gente está fazendo? Como que a gente está ofertando? Não é com Pix? Não é de forma digital? A gente está ofertando e dizimando com Pix. Tá entendendo? É digital, porque deveria ter, cara. Qual é o problema relacionado a ela? Então, lógico que há problema relacionado à igreja, mas não há problema relacionado à Casas Bahia, não há problema relacionado à Loja 100, ao Ponto Frio, à Casa e Vídeo, entendeu? Ao Mercado Livre, à Shopee, né? Não tem problema nenhum, mas a igreja, entendeu? Mas a igreja, enfim, a gente precisa ser livre disso, cara. Mas vamos lá.
Que governe bem, ó, como eu falei, ó, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, o líder, o ministro, ele precisa estar governando bem a sua própria casa. E aí a gente entra em outros fatores. Lembrando, eu não estou falando só a respeito de pastores, eu estou falando, porque hoje é muito abrangente isso. Eu estou falando a respeito de ministros, pessoas que lideram, pessoas que estão de frente com alguma coisa, e isso precisa tudo ser resolvido. Tá entendendo? Então, precisa estar resolvido em relação aos filhos, precisa estar resolvido em relação ao esposo, precisa estar resolvido em relação à esposa, precisa estar resolvido. Tá entendendo? Precisa estar resolvido em relação à família, né? Precisa estar resolvido. A Bíblia diz o seguinte, ó, se depender de você, se depender de mim, andar em paz com todos. Então ande em paz com todos. Se depende de você somente, ande em paz com todos. O problema é que às vezes nós somos as próprias pessoas que geram as situações. Entendeu? Beleza. Então vamos resolver. Resolve, cara, e pronto. Entendeu? Mesmo, se concorda, se discorda, se pode, se não pode. Essas questões, elas são muito familiares. Entendeu? Muito relacionado a tudo. Mas resolve. Se depender de você, ande em paz, pô. Ande em paz com todos. O próprio relacionamento com os filhos, eu já falei para vocês aqui o quanto, por exemplo, que quando eu não era cristão, o quanto que eu xingava pra caramba, cara. Eu xingava muito mesmo. Entendeu? Vocês não me conheceram dessa forma, nem a Kátia me conheceu desse jeito, tá entendendo? Mas eu xingava muito. E era feio pra caramba, entendeu? Era muito feio. Eram palavrões horríveis, um pior do que o outro. Só que, às vezes a gente se converte, mas a boca suja ainda não se converteu. Entendeu? Às vezes a nossa boca suja não se converteu, pô. Entendeu? E a gente precisa estar com é difícil. Quando a gente está acostumado com alguma coisa, tudo é difícil, cara. É difícil largar o vício do cigarro? É difícil. Entendeu? Mas não é impossível. Tá entendendo? Você consegue largar isso. Você nem nasceu fumando, tu não nasceu com... quando tomou 2 tapinhas, tu deu um trago, entendeu? Nasceu fumando, pô. Entendeu? Então, é possível você largar essa desgraça. Mas você precisa de um esforço. Qualquer tipo de vício é possível. Então, existiam algumas coisas na minha vida que eu tratei como vícios. Porque se eu não trato como vícios, eu não largava. Tá entendendo? Entendeu? Isaías, não veio. Quando nasceu, né? Então, algumas coisas eu tratei como vício. Por exemplo, como eu ficava preso, já contei isso aqui, como eu ficava preso com passarinhos, eu vendi tudo. Eu vendi. Na época era preso com videogame. E o que eu fiz? Eu vendi. Era preso mesmo com videogame. Eu só fui comprar videogame e voltar a jogar quando a Karen começa a jogar videogame. Eu dei a desculpa que eu estava comprando videogame para ela e tal, aquele negócio todo. Entendeu? Enfim. Aí eu voltei a jogar, totalmente controlado. A Karen tá aí, a Kátia tá aqui. Eu não fico preso em jogo nenhum. Eu jogo videogame com a Karen em jogo de futebol. Na empresa que eu entendeu? trabalho é proibido usar o celular na oficina. A galera é viciada no celular. É viciada no celular, entendeu? É viciada e
e toma ele arrasta pra cima. Entendeu? Os vídeos curtos, tua mente depois quando fecha ela fica assim, ó. De olho fechado, meu irmão. De olho fechado. Parece que é uma parada que vicia mesmo. Assim. Claro que vicia, cara. É claro que vicia. Vicia muito, entendeu? E qual é então como é que eu faço isso? Eu pego o telefone, então, deixa do lado e não atende, pô. Não atende no sentido não olha, né, hoje. Porque, na verdade, a gente quer ver a mensagem no WhatsApp. Mas dá mensagem pro WhatsApp, vem um vídeo, aí que vem um outro aplicativo e que você clica, já tá tudo ali na tua mão, tudo do lado do outro ali, né? E tu vai indo. E tu fica preso naquilo ali. Que também, Marcelo, pô, bem lembrado, que acaba, como é um vício, bem lembrado, Marcelo, como é um vício, a gente acaba fazendo o quê? Também dentro do culto. É um vício, é a mesma coisa. Teve um amigo nosso daquele que conheceu na igreja, ele falou que ele pecava, né? Vai pecar. Não, vou não. Acabou, né? Ele vota em outro lugar, ele foi lá votar, né? Aí chegou do lado daquele dele bebendo. Botou o copo dele. Botou o copo dele? Eu não vou negar. Quando deu meio-dia que ele, caraca, eu tô na igreja. Meio-dia lembrou que era crente. Meio-dia ele lembra que é crente. Chapou, meio-dia lembrou que é crente. Então, a gente, cara, por causa do costume, e a gente não tratar isso como vício, a gente não se resolve. Aí chega dentro da igreja, a gente não consegue ficar sem ver uma mensagem, a gente não consegue ficar... Não tem nada importante, entendeu? Mas a gente pega o telefone, aí quer ver uma mensagem, o homem, né, quer ver resultado de futebol... tudo horário da igreja, entendeu? E a gente fica ali, ó, preso, entendeu? Por causa do vício do telefone, cara. Então a mesma coisa está relacionado ao xingamento. Se eu não trato aquilo como vício, na verdade, eu comecei a melhorar quando eu entrei pro quartel. Eu comecei a melhorar, entendeu? E aí, quando eu entrei pro quartel, eu comecei a melhorar. Porque tem coisas que não tem cabimento no exército, não. Até o relacionado ao xingamento. O pessoal xinga, mas não são palavrões pesados. Eu estou falando que eu falava palavrões pesados, entendeu? Então, aí começa a melhorar. Mas quando me converti, eu tratei como vício. Algumas coisas eu tratei como vício, cara. Eu nem sabia disso. Então, a gente foi se resolvendo, entendeu? Peças de pagode, eu vendi tudo. Eu lembro que eu dei algumas pro Luciano, né? E vendi as paradas todas. Entendeu? Pronto, acabou, tá resolvido. Não tenho mais nada comigo que venha me prender ou me tirar da presença. Jogo de baralho, não tinha problema nenhum, mas sentava, o pessoal tava jogando, tava bebendo, fumando cigarro, e aí eu tava tomando café e virando noite fora de casa. Fora de casa, ali no quintal, entendeu? Fora de casa. Entendeu? Tá entendendo? Lá no que tá, e virava a noite, cara, jogando buraco, entendeu? Então, enfim, nunca mais joguei buraco, nem... Meu Deus do céu, nunca mais, tá entendendo? Não era nem dominó, era buraco. Não. Eu lembro um dia, sério, eu lembro um dia que eu xinguei, eu tava com a Karen no carro, a Karen lembra disso, que eu xinguei, eu tava com a Karen no carro. Fiquei mais pesado ainda. Ela me irritou com alguma coisa que a gente tava saindo. Xinguei. Olha o que eu falei ainda. Levinho. E mesmo assim, tem pessoas que acham normal. Entendeu? Acha esse tipo de palavrão normal. Tá entendendo? E foi o que eu falei com ela dentro do carro. Isso ela tinha o quê? Sei lá, 12 anos, 11, por aí. Entendeu? Na época ela me irritava muito. Enfim, o que acontece? Lembro desse dia, entendeu? Então, não tem, simplesmente, o costume, ele se foi, entendeu? Ele se foi. É possível, gente, é possível.
É possível por causa dos seus filhos, tem que ser possível. Por causa dos seus filhos, por causa da sua família, da sua vida, das pessoas que enxergam você, que estão te vendo. Entendeu? É possível lidar com essas paradas. Seja a pornografia, seja o que for, tudo isso é possível, gente. Tudo isso é possível. Dá para largar tudo, entendeu? Tudo. Só que, conselho, se você tratar como vício, você vai se policiar. A gente pode ver o celular, a gente fala, o celular não sei o que, não sou viciado do celular não. Então você continua. Mas se você tratar o celular, as mexidas que você vai lá no celular, percebe, tem nada para tu fazer. O que você está fazendo com o celular na mão? Você não está fazendo nada com ele agora? Entendeu? Mas você vai lá para ver as mensagens, para mexer, mexe em aplicativo e assim vai. Que governe bem, então, a sua própria casa, né? Tendo seus filhos em sujeição e toda modéstia. Que se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá o cuidado da igreja de Deus, terá cuidado mesmo? Não vai ter cuidado. Entendeu? Até porque vivemos em comunhão e como família. Por esse o entendimento. Mas se não está cuidando da sua família que é de sangue, entendeu? Vai se preocupar com as outras pessoas? Não vai. O 6. Não neófito, para que não ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não neófito, para que a pessoa ela não venha cair nos laços do diabo, achando que é alguém e melhor do que o outro, porque muito cedo ele começou a fazer tal coisa. Tá entendendo? E tem que se tomar um cuidado gigante. Fala de conversão? Fala aí. Não deve ser recém-convertido. Aí, ó. A fim de que não se ensoberbeça. Aí. Caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Não existe uma regra, não existe o tempo. Mas a liderança da igreja, os pastores, por exemplo, eu vou sentar igual eu estava conversando ontem com o pastor Marcelo. O pastor Marcelo, ele está enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando em relação à igreja. E assim a gente vai enxergar de modo geral em relação a todo mundo. Então ele está enxergando a mesma coisa. Então a própria igreja consegue perceber isso. O tempo, a hora, quando vai acontecer, tá entendendo? Em relação a consagrações, as ministrações, tudo isso tem que ter essa visão da liderança da igreja. E a própria igreja, ela cai na graça. Entendeu? A própria igreja, ela cai na graça. Mas a liderança, você vai ver mais à frente um pouquinho, só não vai dar tempo da gente terminar agora. Mas enfim, você vai ver mais à frente um pouquinho que os próprios líderes, eles precisam identificar essas pessoas. Porque são eles que vão formar. Tá entendendo? Paulo está falando com Timóteo porque ele identificou em Timóteo essa pessoa. Por isso a carta a Timóteo. Tá entendendo? E não só para ensinar Timóteo, mas para que Timóteo possa ver quem são essas pessoas que ele vai levantar como líderes. Então por isso que eu estou falando para vocês, podem ser formados, mas também tem que ter chamado. Não é só formados, eles também precisam ser chamados. Eles precisam ser dado à igreja por Deus. Então Deus tem que dar os dons do ministério para a igreja. Então é Deus que dá, não é o pastor, não é o apóstolo, não, é Deus que dá os dons para a igreja. Qual é o trabalho dos próprios dons do ministério? É aperfeiçoar. Então eles podem ser formados, mas existe um chamado para essa formação. Nem todo mundo que faz um curso de teologia necessariamente são pastores. Nem todo mundo. E aí eu quero ampliar. Qualquer curso que você fizer,
Nem todo mundo. Agora, todos precisam se preparar, estudar, todos os ministros, que eu quero dizer, todos, para que não venha cair nessas armadilhas aqui. Tá entendendo? Vamos lá pro versículo 7. Convém também que tenham bom testemunho do que estão de fora, para que não caiam em afronta no laço do diabo. Tá entendendo? Então, se tem que ter bom testemunho com a família, que dirá com os de fora. E acho que eu vou deixar isso aqui para a gente terminar na próxima aula, né? Para a gente não... Isso. Aí a gente termina falando dos diáconos e dá uma ênfase mais à frente. Mas, enfim, por que é importante nós sabermos de tudo isso? Por causa, principalmente, do trabalho que a gente executa, que a gente faz dentro da igreja. Às vezes a gente não se vê como tal pessoa, mas a gente precisa se ver como tal. A gente precisa se achar aí. Tá entendendo? A gente precisa se achar aí. A gente precisa se ver como um ministro, que até nisso você vai facilitar a você não cometer certos erros. A não cometer certos erros. Isso não importa, não está sendo falado apenas para os pastores, mas principalmente dentro dos ministérios. Principalmente dentro dos ministérios, porque são todos esses que estão sendo... Antes, não havia essa equipe, ou ministério de dança, ou de louvor existia, mas não havia o de teatro. Não, mas se hoje existe e eu faço parte, então eu preciso me enquadrar aqui. Tá entendendo? Eu preciso me enquadrar dentro desses pormenores aqui, para que eu possa realmente fazer parte com êxito. Amém?